Assista a seguir. Invista. Olá pessoal, estamos ao vivo hoje diretamente do plenário Ulisses Guimarães, no tapete verde, lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. E trazemos aqui para falar conosco, aqui no programa Invista, no qual eu já agradeço, Dr. Edson Pinto, que é presidente do Senhores Osasco, Alphaville e Região e é diretor executivo da Foresp, uma entidade, uma federação de sindicatos que trabalham aí, em especial, por bares, restaurantes e similares. Dr. Edson, que prazer, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o dia está corrido aí, mas vamos falar um pouquinho dessa ida aí para Brasília. Muito boa tarde, Paulo Coutinho, uma alegria falar com você no Invista e com todos que nos acompanham. Eu já de antemão peço desculpas pelo improviso aqui, mas nós não temos muita estrutura de um local adequado para falar com vocês, mas atendendo aí a solicitação do Paulo e para levar informação de primeira mão para vocês, a gente está se virando aqui para tentar dar a melhor condição técnica para todo mundo. Eu espero que o som e o áudio estejam bons. Doutor Edson, é uma alegria, realmente é um furo de reportagem, isso está acontecendo agora, eu tenho certeza que nós somos a única TV que está transmitindo ao vivo aí direto, e isso é muito importante para nós aqui da nossa região, em especial nessa região que é tão rica de estabelecimentos. A Foresp, que representa mais de 504 mil restaurantes, enfim, estar falando aqui para a nossa região é uma alegria. Nós estamos falando, inclusive, sobre o PERSE. E eu queria saber, doutor Edson, o que é o PERSE e por que esse risco se o PERSE acabar realmente como estão propondo, esse risco de fechar empresas, de muitos empregos se perderem. Maravilha. Então, só contextualizando, né, Paulo, você bem frisou, eu tenho a honra de presidir aí o nosso sindicato patronal na nossa região metropolitana oeste, aí, né, pegamos 8 municípios aí em Osasco e região. Estamos localizados, nossa sede aí no centro de Osasco. É importante trazer essa informação, né? Na nossa região nós representamos 22 mil empresas, mas também eu represento em nível estadual a federação, que aí é uma entidade sindical patronal de segundo grau, onde eu coordeno ali, junto com meus parceiros, 24 sindicatos patronais em todo o estado de São Paulo, e aí já somos 504 mil empresas, como você bem disse. E o sindicato patronal tem essa missão, não é, Paulo? Você bem sabe, de representar toda a categoria em todos os problemas que advêm, seja de pautas de âmbito municipal, regional, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, pautas nacionais. E o PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos e Turismo, foi um programa lançado entre o final de 21 e 2022, logo no período pós-pandemia, porque foi identificado, Paulo, que o setor de turismo e eventos, hotelaria, bares, restaurantes, foi efetivamente o setor mais prejudicado durante a pandemia. Vamos lembrar, nós tivemos que fechar as nossas portas por força de uma lei, de uma obrigação legal, né? Nós somos obrigados a suspender nossas atividades e fomos o primeiro setor a entrar na pandemia e o último a sair. E mesmo depois que foi autorizada a reabertura, ainda as pessoas tinham muito receio de ir para a rua, de frequentar festas, frequentar bares, frequentar restaurantes, eventos. Demorou ainda um ano no pós-pandemia para que a gente pudesse ter um funcionamento pleno, vamos dizer assim. E nesse período, Paulo, a única alternativa que esses empresários tiveram para não fechar as portas, e vamos lembrar, 30% do nosso setor quebrou, não teve como manter as atividades, como manter portas abertas, infelizmente. E quem conseguiu permanecer vivo, a empresa conseguiu permanecer aberta, teve que se socorrer de bancos públicos e privados
lá na época pagando juros de 2%, 3%, 4%, e hoje pagando nossas dívidas com juros de 14%. Então, é um setor que está muito endividado e o PERSE foi um programa lançado pelo parlamento com o objetivo de ajudar essas empresas a pagarem as suas dívidas e evitar as demissões e o fechamento de mais empresas. Certo. Nós tivemos recentemente uma mobilização aqui em São Paulo também, que você carreou sempre com brilhantismo, né? E tivemos aí, por parte aí do governo do estado de São Paulo, algumas questões também relativas à arrecadação aí do setor, que foram positivas, né? Você quer comentar sobre isso? Pois é, Paulo, veja você, né? Nós temos um setor que hoje está entre os 3 maiores geradores de emprego do país. É um dos maiores geradores de renda do Brasil, mas é um setor ainda tão pouco reconhecido e prestigiado economicamente. Você bem lembrou, né? No final do ano passado, 2024, no apagar das luzes aí em dezembro, o governador Tarcísio ia nos dar um presente de Natal de grego, né? Ele ia dar 300% de aumento para o ICMS do nosso setor, né? E aí nós iniciamos, então, uma campanha muito forte nas mídias, nas redes sociais, né? E o governador foi sensibilizado, nos chamou para uma conversa, onde ali nós pudemos tecnicamente expor o problema que isso representaria, e um aumento de imposto tão elevado, desarrazoado mesmo, 300%, iria de 3,2% para 12%. Então, a equipe técnica do governador, o secretário Gilberto Kassab, secretário da Fazenda, o Kinoshita, junto com o governador, numa audiência privada conosco da federação, nós expomos ali todos os problemas e agradecemos, então, ao governador que teve a sensibilidade de recuar da decisão que já havia sido tomada. E aí, no caso, o recuo não é um gesto de fraqueza, ao contrário, o governante que recua quando ele tem embasamento técnico, legal, e ele recua para cometer um ato de justiça, isso é um ato de força. Então, ele demonstrou força, o governador Tarcísio, no sentido de atender a categoria e deu um aumento, mas deu um aumento bem menor, foi de 3,2% para 4%. Então, com isso, o setor segue mantendo os preços no cardápio, nós estamos segurando o máximo que a gente pode o preço aos nossos consumidores, Paulo, porque a gente sabe como no dia a dia isso impacta no orçamento do trabalhador, que precisa hoje fazer ao menos uma refeição fora de casa. Sim, é verdade. Olha, esse movimento ele está sendo engrossado aí pelos senhores, pela Foresp, pela FP Hotel, ABIH Nacional, e tem uma frente parlamentar que o deputado Gilson Daniel preside, é isso? Uma frente parlamentar de defesa dessas teses, doutor Edson? É isso, Paulo. Então, hoje, diversas entidades, né, de âmbito nacional estão aqui no Congresso Nacional. Daqui a pouco eu já vou entrar no plenário, já vai iniciar a sessão logo em seguida. Realmente, você frisou bem, não tem mais ninguém transmitindo ao vivo aqui. TV Osasco precursora de novo nesse gancho aqui. Então, são diversas entidades e nós somos cerca de 1.500 empresários que estamos aqui, vamos lotar o auditório. Eu vou ter a honra de falar em nome do nosso setor na Federação de São Paulo, eu vou ter uma fala no plenário da Câmara, onde a gente vai colocar ali, pontuar o erro que a Receita Federal está cometendo, a injustiça que a Receita Federal está cometendo e o erro de cálculos que, infelizmente, ela comete ao dizer que o PERSE já teria atendido o teto de 15 bilhões, um B de bola, que seria o limite estabelecido de isenções fiscais. E a federação está trazendo dados técnicos para mostrar que não, nós não atingimos, a Receita está errada nos seus cálculos e o que nós pedimos é que haja uma audiência para que a gente possa demonstrar esses números, porque senão, caso contrário, Paulo, o que vai haver é uma enxurrada de ações judiciais, sejam ações coletivas, sejam ações individuais, contestando. Mas nós acreditamos que os parlamentares,
deputados federais e senadores que vão estar conosco aqui, que vão ouvir a nossa explanação, eles têm aqui no Congresso Nacional ferramentas, mecanismos para sustar esse ato normativo da Receita Federal, que quer já extinguir agora em março o PERSE, e a partir do mês que vem, então, já haveria uma base incidente de impostos para iniciar para a retomada dos pagamentos. As injustiças, Paulo, se você me permite muito rapidamente, Claro, essas são de três ordens de equívocos graves que a Receita Federal comete. Primeiro, ela não está contabilizando apenas os 30 setores, os 30 quinais que foram contemplados na lei reformulada, porque vamos nos lembrar, o PERSE passou por três reformulações, 3 modernizações. Ele começou com 90 quinais. Tinha aluguel de jet ski, tinha equipamento de mergulho, foi uma farra ali, entrou um monte de setores que não deveriam ter entrado contra a nossa vontade. Mas, enfim, entraram 90 setores. Depois da reformulação do PERSE, ficaram só 30 setores, aqueles 30 setores que efetivamente foram prejudicados na pandemia. Mas a Receita Federal segue contabilizando os 90. Então, é um erro grave. Outro problema muito sério, Paulo, é que ela contabiliza também aqueles valores de empresas que foram para a justiça e com decisões baseadas em liminares, ainda passíveis de serem revertidas, ela contabiliza esses valores. E a lei do PERSE é clara, não pode contabilizar valores de decisões que ainda não transitaram em julgado. Então isso que é um absurdo. E o terceiro ponto, Paulo, aí é a excrescência, aí é o elefante na sala mesmo, que a gente não concorda. A Receita Federal está colocando o Airbnb, está colocando o iFood, está colocando influenciadores digitais para não pagar o imposto do PERSE. E o iFood foi a empresa que mais pegou dinheiro no PERSE, pegando isenção fiscal, comendo uma boa parte dos recursos que se destinavam aos setores importantes como o nosso. Isso é uma injustiça muito grande. Então é isso que nós vamos demonstrar hoje aqui no plenário e esperamos que tanto a Receita como os parlamentares tenham a sensibilidade de renovar esse programa pelo tempo original, de 5 anos é que ele foi concebido. Nessa época, Paulo, foi feito um pacto entre a Receita Federal e as empresas. Nós tivemos para aderir ao PERSE, se você me permite me alongar um pouquinho mais. Fique à vontade. Para que nós pudéssemos nos habilitar ao PERSE, só empresas regulares com o fisco é que poderiam se habilitar. Então as empresas fizeram um plano de pagamento, pagando juros de 20% daquele passivo fiscal que as empresas tinham. E para fazer isso, elas se socorreram de bancos públicos e particulares na época, pagando multa de 20%. Então, com a contrapartida de que ela poderia, então, aderir ao PERSE e durante 5 anos ela teria imposto zero no PIS, COFINS, o PASEP, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Esse é o acordo que foi feito. Agora, a Receita Federal quer mudar a regra do jogo, acabar com o PERSE antes da hora, mas também não quer devolver os 20% da multa que nós pagamos. Então, assim, é uma insegurança jurídica muito grande empreender nesse país. É por isso a minha indignação. Minha indignação é a indignação dos justos. E o nosso setor está correto, os cálculos estão conosco. E, infelizmente, a Receita Federal não está tendo a sensibilidade do setor, que é um dos maiores geradores de emprego do nosso país. Doutor Edson, vamos dizer que se não houver uma mudança, o senhor disse que o próximo mês já entra aí na nova regra. Mas caso volte, o PERSE iria até 2027, salvo engano? Isso, final de 2026 ele encerra e ainda com base de apuração ainda até fevereiro de 27. É aquele período de 5 anos que havia sido previamente estabelecido. Exatamente, Paulo. E qual a sua expectativa? Eu também não quero me alongar muito, mas eu gostaria de ficar aqui conversando o tempo que for, porque é muito importante as empresas do setor, você que está nos assistindo, saber que nós conseguimos em São Paulo, aí com o governador Tarcísio, uma volta atrás de uma cobrança que iria onerar muito o setor. E agora, por parte do governo federal, está tendo uma insensibilidade atroz, né, que pode aí fechar muitas empresas. E daqui a pouquinho
aí pelas redes sociais, aí nós vamos estar acompanhando também. Nós esperamos que se reverta esse quadro. Mas agora, o que você espera, doutor Edson, na sua fala, após a sua fala, qual seria o cenário ideal aí de conquista do nosso setor, do setor hoteleiro, para contra tudo isso que está se falando aí do PERSE? Alô, o PERSE tem, assim, uma má vontade do Ministério da Fazenda e da Receita Federal desde o início, né? A Receita Federal tentou por 3 vezes acabar com o PERSE. Se a gente se recordar, eu fiz uma entrada com você 2 anos atrás, nós estávamos aqui com o mesmo objetivo. Sim. Havia uma tentativa do governo federal de acabar com o PERSE, nós nos mobilizamos aqui e conseguimos reverter. Então estamos hoje, de novo aqui, fazendo esse movimento, essa movimentação. São cerca de 1.500 empresários que vão estar aqui daqui a pouco se manifestando, e a gente espera isso, fazer essa pressão política de mostrar a insatisfação de um setor, que é um setor dos mais pujantes do nosso país, né? E o Congresso Nacional, Paulo, ele tem ferramentas, através de atos normativos, que ele pode sustar uma ação de um órgão do Executivo. Então, esse vai ser o nosso pedido hoje aqui, para que o Congresso Nacional intervenha, porque esse é um programa, o PERSE é um programa que não é um programa de governo, é um programa de Estado. Foi o Congresso Nacional que iniciou, que fez o projeto. Na época, o governo do então presidente Jair Bolsonaro vetou o PERSE, o Congresso Nacional derrubou o veto e o PERSE passou a valer. Então, aí depois o presidente Lula tentou por mais 3 vezes inviabilizar o PERSE, e nós conseguimos derrubar essas medidas aqui no Congresso Nacional. Então o PERSE é um programa de Estado. Todos os deputados federais e senadores entendem como ele é importante para a recuperação. Então vamos ver, Paulo. Recentemente, o governo federal e o Congresso Nacional fizeram aquela medida da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Ele acompanhou isso, né? Sim, sim. Nós não estamos inseridos nessa questão da folha de pagamento. E o nosso setor de turismo, sozinho, Paulo, gera o dobro de empregos que esses 17 setores que foram contemplados, né? Uhum. Então, veja, aqui em Brasília, a coisa é violenta aqui. Então, se o setor, um determinado setor, qualquer que seja ele, não tiver organizado, né, através das suas entidades, para estar aqui e defender a causa dos empresários, se não tiver um sistema de relações governamentais aprimorado, bem posicionado, com porta-vozes que realmente representem o setor, a categoria está perdida, Paulo. Então, por isso é que eu quero aproveitar a audiência qualificada do Invista para dizer para os empresários, vocês precisam estar ligados à sua entidade de classe, né, ao seu sindicato, à sua associação comercial, não importa, né, mas é importante vocês estarem ligados, porque é a diretoria, é o presidente dessa entidade que tem essa missão, essa incumbência de representar todos os empresários quando tem uma pauta dessa gravidade aqui. Porque quando a gente vem aqui conversar com o senador, conversar com o deputado, conversar com o ministro, quando a gente diz para ele quem nós estamos representando, aí no caso em Osasco, 22 mil empresas, no caso da federação, 504 mil empresas, isso tem um peso muito forte. Eles nos recebem e nós temos voz. Mas é preciso que esteja aqui. E o empresário não consegue sair da empresa dele, pegar um avião, vir para Brasília, largar tudo aí. Então, por isso que é importante, é fundamental, né, essa iniciativa dos empresários estarem efetivamente ligados a uma entidade de classe, mas uma entidade atuante, que realmente entrega serviço. Muito bem. Doutor Edson, nós ficaríamos aqui conversando mais horas, mas eu estou vendo a movimentação aí, está aumentando muito. Ali atrás, do seu lado direito, a gente vê aí os empresários já chegando, muita gente passando por ali. Tá a movimentação, com certeza, daqui a pouquinho você já deve ser chamado para falar. Eu quero agradecer muito aí a sua participação, essa disponibilidade diante aí de tanta preocupação que você está. Agradecer, né, em nome dos empresários, né, agradecer a sua força aí, que
derrubar imposto, nós estamos todo mundo juntos, né? Nesse caso, é manter uma coisa que já estava prometida, é segurança jurídica, né? Exatamente. Então, isso que é fundamental, que o nosso país, Paulo, recupere, resgate a confiança jurídica, que a gente possa acreditar nos nossos governantes, porque senão fica muito difícil. Nós já temos uma série de dificuldades, de empecilhos, e se colocar isso, essas tentativas, assim, de uma forma desarrazoada, que a Receita Federal apresenta os dados sem nenhum tipo de credibilidade, fica muito difícil. Mas a gente está aqui para lutar, a gente não desiste nunca, né? A gente ama esse setor aqui e eu vou estar sempre aqui à disposição para lutar em nome da nossa categoria. Muito bem, doutor Edson, agradecendo mais uma vez, fica então os instantes finais aí para a sua despedida aí do nosso público, que eu já agradeço. Muito obrigado, você que está participando conosco ao vivo, aqui em Osasco, toda a região, aqui pelos canais da TV Osasco, também pelo YouTube, para todo o planeta, para quem tiver internet, nós vamos deixar disponibilizada essa entrevista. Fica os instantes finais então para a sua despedida, doutor Edson. Paulo, só agradecer a você pela disponibilidade, agradecer a TV Osasco, agradecer a sua audiência e a todos os companheiros que nos acompanham aí. E eu espero poder levar na bagagem uma boa notícia de volta aí para Osasco. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Um grande abraço e obrigado a você que acompanha o nosso programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, esse InvistaCast, que hoje está diretamente, em primeira mão, nós estamos aí, um furo de reportagem, direto lá do plenário Ulisses Guimarães, no Tapete Verde, lá na Câmara dos Deputados. E o doutor Edson Pinto vai falar daqui a pouquinho, no qual agradeço. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais, doutor Edson.